Quando frequentava o ensino médio, era apenas eu e minha mãe residindo em nossa casa na Flórida. Na região em que morávamos, experimentávamos apenas 2 tipos de clima: quente e úmido ou nublado e tempestuoso. Contudo, eu apreciava os momentos em que a chuva martelava as janelas e os trovões ressoavam nos céus, pois isso me auxiliava na concentração e relaxamento. Havia normalmente 1 ou 2 meses no ano em que a chuva era mais frequente do que não. Numa tarde de maio desse ano, eu estava dedicado a meus deveres escolares no meu quarto. Posicionei minha mesa estrategicamente ao lado da janela para poder contemplar o exterior sempre que necessitasse de uma pausa nas atividades. A chuva caía com intensidade, o que me colocou num estado de profunda concentração. Eu progredia com meus afazeres como se fossem tarefas simples, até ser surpreendido por algo que julguei ter avistado pelo canto do olho. Ao olhar pela janela com minha visão periférica, jurava ter visto alguém vagando pela área. Essa situação era peculiar por diversos motivos. Em primeiro lugar, a intensidade da chuva. Em segundo, já eram aproximadamente 8h30 da noite. E por último, minha janela não se voltava para a rua, mas sim para o quintal cercado. Rapidamente, ergui-me da cadeira e pressionei minha cabeça contra a janela para obter uma visão mais clara do escuro quintal. No entanto, era difícil distinguir qualquer coisa. Pelas minhas observações, não havia ninguém ali, mas ainda assim, não pude evitar sentir-me um tanto tenso. Fiz o meu melhor para me recompor, sentando-me novamente para concluir as demais tarefas. Eventualmente, chegou a hora de ir para a cama. Abri a porta e chamei minha mãe para desejar boa noite, mas ela já estava dormindo em seu quarto, portanto, não houve resposta. Dirigi-me para a cama e, graças ao som da chuva e dos trovões, consegui adormecer rapidamente. Dormi por algumas horas até que um barulho alto me tirou abruptamente do sono. Pulei da cama e comecei a olhar ao redor freneticamente antes de me situar. Foi então que pensei que provavelmente era apenas algum trovão que me acordara. Afinal, ainda estava chovendo intensamente. Eu conseguia ouvir claramente o som da chuva batendo no teto acima de mim. Olhei para o despertador e vi que eram quase 2 da manhã. Sorri ao pensar que ainda tinha algumas horas antes de precisar acordar para a escola. Virei-me e permiti que o som da chuva no teto me embalasse de volta ao sono. Estava prestes a adormecer quando meus olhos se abriram subitamente com um pensamento estranho. Eu não deveria conseguir ouvir a chuva batendo no meu teto tão alto. Havia um sótão entre o meu teto e o telhado, então, embora às vezes eu pudesse ouvir fracamente a chuva batendo no telhado, não era tão alto. Eu dependia principalmente do som dela batendo na minha janela para dormir. A primeira coisa que veio à mente foi que tínhamos um vazamento. Saí da cama e comecei a me preparar para subir ao sótão e dar uma olhada. No entanto, ao sair do meu quarto, percebi imediatamente que havia um grande rastro de água por todo o corredor e, eventualmente, subindo as escadas. Eu estava confuso, pois seria um vazamento muito ruim para ter se espalhado tão rapidamente. Então, chamei minha mãe para acordá-la, momento em que ouvi um grito vindo do quarto dela. A porta do quarto dela se abriu com força e eu esperava vê-la correr para fora, mas, em vez disso, vi uma figura alta e encapuzada correndo para fora do quarto dela e pelo corredor em direção à porta da frente. Ainda podia ouvir minha mãe gritando, então corri pelo corredor em direção ao quarto dela, onde a encontrei encolhida no canto. A ajudei a levantar e ambos corremos para fora de casa, garantindo que pegássemos o telefone e as chaves do carro dela. Assim que estávamos no carro, ligamos para o 190 e estacionamos o carro do outro lado da rua, na entrada do meu vizinho. A polícia chegou pouco depois de chamarmos, e ao explicar sobre o rastro de água e gotejamento que ouvi no sótão, um dos policiais achou uma boa ideia investigar. Sou grato por isso, pois no sótão havia outra pessoa. Um homem adulto encharcado e pingando água pelo chão era o que eu ouvia no meu quarto. Após revistar seus bolsos, os policiais encontraram algumas das joias da minha mãe que estavam em uma caixa no sótão, assim como talheres que nem eram de prata real. Os policiais ficaram felizes por terem detido um suspeito, mas o outro que havia fugido da casa não foi encontrado. Tudo o que sabemos é que eles devem ter usado o som do trovão para invadir.
pois a porta da frente estava danificada, como se alguém a tivesse forçado. Normalmente, em minhas viagens de veleiro, eu contaria com a companhia de meu irmão mais velho ou de meu melhor amigo Stefan. No entanto, desta vez, optei por fazer uma viagem solo de veleiro, partindo da costa do norte do México em direção às Ilhas Havaianas e de volta. Era algo que eu estava realmente ansioso, especialmente porque tenho um primo no Havaí com quem esperava passar alguns dias. No dia em que comecei minha viagem, verifiquei novamente se tinha tudo o que precisaria e, no início da tarde, já estava no mar. Esperava que fosse uma jornada de 3 a 4 semanas, dependendo dos ventos, mas pensei que tudo correria bem. Nunca poderia ter imaginado que a tempestade estava prestes a acontecer, especialmente porque eu tinha verificado meu radar meteorológico e, pelo menos naquela manhã, estava previsto céu claro durante a primeira parte da minha jornada. No entanto, no final da minha primeira noite de navegação, pouco antes de me recolher por algumas horas, avistei relâmpagos no horizonte e estava indo direto para eles. Consultei meu mapa náutico e planejei uma rota ao redor da borda da tempestade para poder dormir 1 hora ou 2 ao longo da noite. Levou apenas cerca de 10 minutos antes de a tempestade nos alcançar, e eu podia sentir as ondas batendo no lado do barco. O trovão ecoava acima enquanto eu balançava para frente e para trás com os olhos fechados em minha cabine. O plano era dormir por 1 hora antes que a tempestade piorasse e, em seguida, lidar com a situação quando eu acordasse. Esse foi o erro mais estúpido que alguém no mar poderia cometer. Eu presumi que estava preparado quando, na realidade, estava completamente fora do meu elemento e quase custou minha vida. Estive dormindo por pouco tempo quando ouvi o som alto de uma onda passando sobre a proa do meu barco. O peso da água sacudiu todo o barco e eu quase fui arremessado para fora da minha pequena cama antes mesmo de abrir os olhos completamente. Ouvi o som mais horripilante da minha vida. Através da chuva e do trovão, ouvia o som da água invadindo a cabine do meu veleiro. Algo fez com que começássemos a pegar água e meu barco estava afundando ativamente. Reagi o mais rápido que pude e peguei o kit de emergência que incluía a balsa salva-vidas. Com isso em mãos, emiti um sinal de socorro do meu barco, peguei meu telefone via satélite e saí da cabine. Puxei a corda do kit de emergência, inflando a balsa em questão de segundos e me coloquei nela enquanto assistia meu veleiro afundando lentamente no abismo escuro. A tempestade ainda rugia sobre mim e a única vez que eu conseguia ver alguma coisa era pelo lampejo dos relâmpagos. As ondas jogavam a balsa e eu fazia o meu melhor para manter a compostura. Mas logo percebi que um dos anéis de flutuação do lado de fora da balsa estava com defeito e estava perdendo ar lentamente, fazendo com que a balsa só resistisse por mais 1 hora sob o peso da água vindo das ondas e da chuva. Não demorou muito para que eu estivesse à deriva no meio da tempestade apenas com meu colete salva-vidas. Sei que teria morrido se não fosse pela pura sorte. A rota que eu estava seguindo era aparentemente uma área de pesca popular, e para minha surpresa, havia um barco de pesca local que estava seguindo em direção ao México quando enviei meu sinal de socorro. Não sei como conseguiram ver o colete salva-vidas laranja flutuando pelas ondas e pela chuva, mas eventualmente fui retirado da água por um grupo de marinheiros que ficaram felizes em me ver seguro. Eles pensaram que qualquer pessoa a bordo do meu barco certamente teria perecido na tempestade. Por sorte, foi apenas meu barco que perdeu a vida. Existem acampamentos muito agradáveis na Carolina do Norte, onde minha família costuma alugar uma cabana todos os anos. No entanto, um ano foi particularmente monótono, considerando o quanto choveu. Não conseguimos passar muito tempo ao ar livre e, na verdade, a única coisa realmente emocionante que aconteceu nessa viagem também foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Foi na última noite lá e conseguimos aproveitar algumas horas no lago antes de começar a chover novamente. Mas dessa vez, a tempestade foi implacável. O trovão parecia literalmente sacudir a cabana de sua base. Assim que a tempestade começou, minha família e eu corremos para a cabana
e começamos a nos preparar para o resto da noite. Como não havia televisão na cabana, depois que escureceu, meu irmão e minha irmã simplesmente foram dormir. Eu fiquei acordado com minha mãe e meu pai, ouvindo histórias sobre quando costumavam acampar lá quando eram mais jovens. Enquanto olhávamos pela janela perto da mesa na sala de estar da cabana, meu pai viu algo que o fez se levantar. Ele calmamente me disse para verificar meus irmãos antes de dizer à minha mãe para garantir que a porta estivesse trancada. Ao me levantar da cadeira, vi o que ele estava vendo. Por alguma razão, de pé no meio do acampamento, havia uma única pessoa, e parecia que ele estava olhando diretamente para a janela onde minha família e eu estávamos. Corri para o quarto e fiquei feliz em ver que meu irmão e minha irmã ainda estavam dormindo, mas nunca esquecerei a sensação de arrepios subindo pela minha espinha quando ouvi a temida batida na porta. Meu pai foi educado a princípio e perguntou como poderia ajudar quem quer que fosse. Mas foi quando a pessoa fez um pedido estranho. Lembro-me do que ele disse tão claro quanto o dia. Eu vi você e sua família mais cedo, e vocês parecem pessoas muito legais. Eu estava esperando que vocês pudessem me deixar entrar fora dessa chuva. Sinto muito incomodar vocês assim. É só que está tão frio. Meu pai não precisou de tempo para pensar em uma resposta. Ele educadamente informou ao homem que tinha crianças dentro e preferiria não deixar um estranho entrar agora. Não era nada pessoal, mas algo parecia suspeito em toda a situação. Foi quando as coisas ficaram realmente tensas. Houve um breve momento de silêncio antes de ouvir o que, a princípio, pensei ser trovão, mas acabou sendo o homem batendo agressivamente na porta. Ele começou a gritar para que o deixássemos entrar. Meu pai mais uma vez pediu ao homem que saísse, mas dessa vez ameaçou chamar a polícia. Depois disso, ouvimos o som dele saindo da pequena varanda da cabana. Minha mãe e meu pai esperaram para ver se o homem realmente tinha ido embora, e depois de 1 minuto, meu pai achou que seria seguro olhar pela janela. Mas assim que ele se tornou visível, pôde ver o homem que agora estava parado na borda do acampamento. O homem jogou uma grande pedra que veio se chocando através da janela e quase acertou meu pai na cabeça. Meu pai cobriu o rosto com os cacos de vidro, e quando qualquer um de nós pôde olhar pela janela novamente, o homem já havia desaparecido. Deve ter corrido para a floresta. Meu irmão e minha irmã estavam acordados e chorando nesse ponto. Meus pais fizeram o melhor para acalmá-los enquanto esperávamos pela chegada da polícia. Depois de prestar nosso depoimento, eles nos escoltaram até o carro. Decidimos encerrar a viagem algumas horas mais cedo e dirigimos para casa por volta das 2 da manhã.